Bom dia, feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo a mais um Chá das Alines. Estamos aqui iniciando um novo pilar aqui na nossa sequência, nos nossos episódios. Mas antes disso, né, quero dar oportunidade aqui para a Aline também dar bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia para cada um de vocês que está aqui com a gente. Nós já estamos aqui, olha, com o nosso chá na mão, porque sábado de manhã é o dia do chá das Alines, é o dia do nosso devocional aqui juntos. E Aline, como você falou, é verdade. Hoje nós estamos começando o sétimo pilar. Aline, eu estou tão feliz porque um dia esse projeto ele era um sonho, uma conversa, né? Aline, eu quero tanto fazer isso. E aí você falou, vamos entrar, vamos fazer. E hoje a gente já está gravando que começando a fazer, né, esse sétimo pilar com vocês, começando a trazer aqui para vocês esse sétimo pilar. E, Aline, eu tenho certeza que é só conteúdo bom, porque eu já dei uma olhada aqui em tudo que a gente colocou, que você programou aqui. E eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de cada um que está aqui com a gente. Aline, muito bom. Amém, Line. E a gente quer que você esteja participando, comenta alguma dificuldade, alguma experiência, né? Sempre faz aí o subscription do nosso canal para você estar recebendo os vídeos, não só aqui do Chá das Aline, mas do aulão que a gente tem toda segunda-feira, né? A live aqui no YouTube. Então, esteja conectado para vocês não perderem nada. E a gente está no nosso episódio de número 26. Uau! Olha, 26 são literalmente 6 meses de episódio semanal, né? Se você for assistir um por semana, vai levar 6 meses para você assistir todos os nossos episódios. Uau, que marco, né? E o nosso pilar é de estruturação operacional, né? E o tema da nossa aula é a base operacional da empresa. Aline, a gente já teve falando da cultura da empresa, né, que é a base ali, os fundamentos da empresa, que é a missão, visão e valores, mas não tem como a gente falar de estruturação operacional sem a gente falar, né, da nossa missão, da nossa visão e valores, porque é a base de tudo na empresa. E a gente sempre vai voltar em um pilar e outro porque está tudo conectado, né? É uma empresa só, é como o corpo de Cristo, né? É o corpo, a igreja. É o corpo de Cristo. Cada um tem sua função ali dentro e esses são os pilares da empresa. Cada pilar tem uma função, mas pertence a um corpo só. É Então, verdade. não tem como a gente. É verdade, tem aquele princípio, né, bíblico que diz que, na verdade, nem é um princípio bíblico, né, mas é uma verdade bíblica que fala assim que não adianta você quer que tudo vai bem na sua vida, você tem que cumprir todos os princípios. Então não é, e também e aqui também é a mesma coisa, a gente construiu aqui 7 pilares tirados de princípios bíblicos. Então não adianta só eu aplicar um pilar e querer que a minha empresa cresça, né? A gente tem que aplicar todos os pilares e eles estão ligados, um ajuda o outro, um tá fortalecendo o outro. Assim como o pilar, ele fortalece a estrutura, né? A gente precisa de todos os pilares para fortalecer a estrutura. Aqui também a gente precisa de todos. Então, hoje, como você falou, a gente vai estar falando operacional, mas a gente vai voltar lá no pilar que a gente começou a falar lá no começo, que é o pilar de cultura da empresa, né? Exato, Aline. E não tem como a gente falar, né, de estruturar processos, de saber que tipo de a ferramenta que a gente vai usar, como que a gente vai contratar, que tipo de cliente a gente vai servir, se a gente não tiver isso claro, né? Se essa base não estiver bem clara com a gente. Eu trouxe o versículo bíblico que está em Mateus 7, 24 e 27, que é a parte do Sermão do Monte. Eu convido a vocês a lerem, né? Todo que está no capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano, né? Ali em todo o sermão. Mas essa parte, esse finalzinho aqui, é o que eu quero trazer para o nosso contexto aqui do nosso episódio. Line, você pode ler para a gente, por favor? Posso sim, Aline. Se você tem sua Bíblia aí, né? Pega a sua Bíblia digital ou impressa. Se não, você também pode acompanhar o texto aqui que a gente vai estar colocando aqui na tela para você, tá? Então, Mateus 7, 24 a 27 nos diz assim: olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Obrigada, Aline. O que que Jesus traz para a gente no Sermão do Monte, né? Ele traz os princípios, né, de uma vida cristã, uma vida íntegra, uma vida justa. E ele traz essa analogia da construção da casa sobre a areia e sobre a rocha, né? Ele traz os ensinamentos, né? Ele sempre falava, né, em parábola, ensinamentos para as pessoas poderem entender, né? Na Palestina, onde ele estava pregando nesse momento, tinha esse contexto, tinha a eu não lembro da cidade, local, tudo, mas era uma região de praia, uma região, né? E ele trouxe aquilo ali. Se você simplesmente constrói uma casa ali na areia sem uma fundação, o que que vai acontecer? Com chuva, com vento, né? A casa vai desmoronar, não vai ser algo sólido. Então, a mesma coisa é a vida, a gente levar a nossa vida, o nosso dia a dia sem os princípios, né, que ele que ele ensinou, né, aqui no sermão, que ele trouxe para a gente, né, a palavra do Senhor no total, né, que Jesus não está presente só ali no Novo Testamento, está presente em todo o contexto do Antigo Testamento também. Então, a questão do nossa fundação, né, como cristão, faz toda a diferença em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, quando você constrói uma casa na rocha, é diferente. Né? O que é a rocha? A palavra do Senhor. Né? Os princípios justos e íntegros cristãos, que é a palavra do Senhor. Então, independente das nossas circunstâncias, né, do vento que vem, da chuva, do temporal que vier, se a gente estiver vivendo, né, ali os princípios, né, tiver com aquela fundação, aquela base forte ali, segura, que é a palavra de Deus, né, nossa casa construída, essa analogia que ele fez da casa é nós mesmos, né, construído ali na rocha. Não importa o que vai acontecer, né, Line? Então, como que a gente pode aplicar isso na parte empresarial? Antes de trazer a parte prática, Aline, você gostaria de elaborar algum ponto, alguma coisa que vem na tua mente, que eu tô sentindo você assim? Deixa eu falar, deixa eu... Deixa eu falar, só que vai passar para a próxima parte ali. Deixa eu falar. Você sentiu a vibração daí. Quando a gente estava lendo esse texto, Aline, eu lembrei, né? Eu já sou assim, bem velha de igreja, né? Posso dizer, praticamente nascida dentro da igreja. E tinha uma música antiga que a gente cantava, que era essa passagem aqui bíblica, né? Que falava assim: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Então, assim, o interessante, né, dessa música é que muitas que mostra, né, que ela fala, mesmo que pareça, né, chique, firme, mas ela não vai permanecer. Então, assim, trazendo isso para a empresa e para qualquer outra área da nossa vida, né? Tem coisas que, quando não está alinhado com o princípio, pode até parecer que está bem. A gente pode ver isso, eu já vi em muitas empresas de cleaning fazendo reunião. Você vai fazer reunião, sua empresa que fatura tanto, já está faturando milhões. Aí você vê o dono de empresa andando de carrão. Mas quando você vai ver, pô, parece chique, sabe? Parece chique, parece uau. Mas quando você vai ver o processo, quando você vai ver lá dentro, tá tudo bagunçado, tá a ponto de desmoronar. Eu já fiz reunião com clientes assim e eu fiquei preocupada. Eu falei, como é que você faz quando falta dinheiro? Porque tá tudo bagunçado, né? Eu tava fazendo mais perguntas pro lado financeiro, mas se o lado financeiro tava bagunçado, você imagina os outros processos também, né? Então eu fiquei preocupada. E a pessoa, não, tem que ficar correndo atrás, que não sei o quê, quando começa a faltar, porque não tinha processo financeiro na empresa. Mas a empresa parecia chique, né? Parecia bonita. Por fora estava linda. Então, talvez, né, a empresa, você, né, que está com a gente, talvez pode estar vendo empresas que pareçam, uau, tá muito à frente, tá muito acima da minha. Mas tem que ver como é que tá lá dentro a base, tem que ver como é que tá a estrutura. Então é por isso, né, Aline, que hoje a gente tá trazendo isso, né? Tá trazendo. Por isso que hoje, quando eu tava vendo aqui todo o roteiro, eu falei, uau, é isso aqui mesmo. Porque a gente, antes de falar os processos operacionais da empresa,
A gente tem que trazer a memória, né, de cada pessoa, aqui o conhecimento de como que é importante a gente ter essa base firme, essa base sólida, construída realmente na rocha. Porque quando vier as tempestades, você não vai ficar correndo atrás, apagando incêndio, não vai ter isso, né? Quando vier a tempestade, você vai estar firme para poder segurar ali e passar por aquela fase difícil. Então, essa estrutura aqui é essencial para você poder crescer qualquer outro processo da sua empresa. Exato, Aline. Chega muitas pessoas que, quando elas acessam essa informação, Aline, e eu quero saber se você está aqui assistindo a gente, se você sente dessa forma, de tipo assim, que tem aquela urgência, eu preciso de tudo, eu preciso, e quer fazer tudo da noite para o dia. Me passou mensagem, me passa um modelo de documento, me passa isso. E não entende que é definir a identidade da empresa. Né? Não sou eu passando uma mensagem pronta que vai definir, que vai estruturar a sua empresa, né? Não é a Aline simplesmente passar, você assistir um vídeo, uma aula, que vai estruturar todo o financeiro da sua empresa. É um processo de desconstrução dessa casa na areia. Fala assim, ó, tá até bonitinha, mas não vai funcionar. Vamos derrubar e começar de novo? Porque a gente precisa muitas vezes desaprender o que a gente já faz para começar a aprender e seguir em frente. Né? Então a gente tem que voltar para a fundação. Não adianta você querer, como que eu cobro a taxa de cancelamento do cliente? Como que eu contrato a pessoa? Como é voltando para a fundação, entendendo quem você é como empresa, né? Qual que é a sua missão dentro da casa do cliente, onde você quer chegar, como você quer ser reconhecido e quais são os valores inegociáveis que você vai ter dentro da sua empresa, que é a missão, visão, né? O core value, né? A expressão em inglês, né? Os valores que você vai ter dentro da sua empresa. E quando a gente, né, trouxe esse princípio bíblico e como a gente vai aplicar agora na empresa, a questão. Eu trouxe 3 pontos aqui e a gente vai estar falando, né, por eles bem por alto e a gente vai falar de cada um deles nos próximos episódios, porque não tem como a gente falar de cada um deles vai ficar algo aqui muito extenso, mas o que que a gente quer nesse episódio de hoje? Trazer a sua consciência de que não adianta você querer ir para frente se você não está com a base da empresa sólida, com a base operacional, com a cultura da empresa. Então, volta lá se você falar, nossa, eu nunca escutei esse negócio de cultura, de missão, valores. Eu achava que isso era para empresa grande. Volta lá no nosso pilar de estruturação cultural que você vai entender. Tem lá o que que é cultura, o que que é missão. São 4 episódios falando só de cultura da empresa. E a gente vai estar assim que encerrar esse 7º episódio, a gente vai estar voltando em cada pilar e vai estar estudando, né, que episódio que a gente vai estar acrescentando dentro desses pilares, né? E o que pode ficar mais efetivo ainda é vocês trazerem para a gente as dores de vocês, porque a gente vai focar nos pilares que vocês precisam. Né? Então coloca aqui, participam, né? Que a gente vai estar adicionando episódios nos outros pilares e pode ser que seja um que você está aqui acompanhando, assistindo e que a gente não falou. E aí a gente pode atender nessa sua necessidade. Então, quem nunca ouviu falar disso, volta lá e assiste Estruturação de Cultura. Quem já viu e ainda não definiu sua missão, sua visão, seus valores, tem que definir, para depois você colocar em prática o que a gente vai trazer aqui na estruturação operacional. Então, vamos lá. A aplicação prática, né, trouxe 3 pontos. Como que a gente pode aplicar essa base operacional, né, que vai impactar pontos na operação da empresa? Né? São 3. A criação de processos. Isso aí daria, eu acho que, não sei quantos episódios, né, para a gente falar. A questão de ferramentas, aplicativos, tecnologias e canais de comunicação que você vai estar usando dentro da empresa. E o posicionamento da empresa e a conexão com o cliente ideal. Então, vocês veem aqui que quando a gente fala em um pilar, aqui já está incluindo, né, parte de cliente ideal, que a gente esteve falando em pilar de marketing, né, em gestão de pessoas, mas não tem como a gente distinguir os pilares, porque um está interligado no outro. Um, né, vai estar complementando o outro. Então, quando a gente fala de
a base operacional, como que a missão, visão impacta a criação de processo, é que, um exemplo, se você tem claro que a missão da sua empresa é trazer paz, é para trazer tranquilidade, tempo de qualidade, como que você vai atuar, aplicar isso na criação do processo do roteiro da limpeza, por exemplo? Você não vai fazer uma limpeza aleatória de qualquer jeito, se você quer entregar tudo isso, né, para o seu cliente. Não vai ser, faz aí, cada um fazendo do seu jeito, né? Você vai contratar pessoas de uma maneira que estão alinhada com esses valores. Você vai criar um roteiro de limpeza, não só um checklist. Às vezes nem um checklist a gente tem, né? Que é diferente. O checklist é o que limpar, o roteiro é como limpar, a sequência mais eficiente de fazer aquela limpeza, que produtos que vai usar. Então é algo muito minucioso, né? Que você vai dedicar tempo para criar. Então, uma vez que se você está dentro da operação, você faz automaticamente. E se você sair, o seu colaborador vai fazer como? Ele só de observar você, você acha que ele vai fazer exatamente como você faz? Pouco provável. Talvez ele vai fazer bem, mas não tão bem quanto o resultado. Talvez ele faça melhor que você. Maravilha, né? Que a gente tem que estar cercado de pessoas que façam coisas melhores que a gente faz, né? Esse seria o gol. Mas como que você vai criar a padronização do serviço da sua empresa? Né? É um dos processos que você vai ter que criar. Como que você vai criar o processo de contratação da sua empresa? Como que é o funil de contratação? Né? Como que você vai criar a rotina de estar abastecendo as empresas, as equipes com produtos? Né? Tudo isso é criação de processo, mas se você não tem claro quem que a sua equipe vai representar dentro da casa do cliente, vai ser um processo criado na areia e não na rocha, né? Como o Senhor trouxe para a gente. Então, é um processo, gente. Não tem como a gente estruturar a empresa do dia para a noite. Então, e se a gente não tem a base da cultura, não tem todos esses pilares que a gente vem trazendo, acontece o quê? Você fica overwhelmed, né? Fica sobrecarregado de tanta coisa que tem que fazer, contrata serviços aleatoriamente que você nem sabe como que funciona, né? Cria ali um processo, acha que só pelo fato de você ter ali um roteiro por escrito já vai funcionar, fica frustrado porque as pessoas não estão fazendo como está escrito. Então, é algo que você tem que criar, implementar, testar para depois você delegar. Então é uma construção e vai tudo junto, né, Aline? E a gente vê as pessoas com muita urgência e com pouca paciência e dedicação para aprender, implementar e delegar, né? Aline, uma coisa que você sempre traz aqui, né? Eu queria aproveitar para também estar trazendo aqui nesse momento, é que a nossa missão, visão, valores, ela tem que estar tão clara a ponto que as pessoas definem a nossa empresa através daquilo que a gente colocou como missão, visão e valores. Tem que ser realmente algo congruente, né, com aquilo, com a forma da gente entregar, com a forma da gente fazer o nosso trabalho. Então, quando você estava falando tudo isso, eu fiquei pensando, por exemplo, nós temos, né, a missão, visão e valores da comunidade das Alines, né? A gente sempre fala que é um ambiente onde a gente não acredita em escassez, a gente acredita em compartilhar realmente informações. E olha quanto a gente tem feito, olha como que as pessoas nos elogiam pelo tanto que a gente tem entregado, né? A gente entrega aqui no Chá das Alines, para quem gosta de ver a estruturação de empresa numa ótica cristã, né? Numa ótica de princípios bíblicos, mas a gente também tem ali o nosso, no canal do YouTube, as aulas que a gente compartilha ali, muito conteúdo, não é conteúdo pela metade, mas é conteúdo com plano de ação para as pessoas estarem realmente aplicando e tendo resultado nas suas empresas. Então, assim, isso é o quê? Está na nossa missão, visão e valores. A gente quer construir essa comunidade que as pessoas são assim, um vai ajudando o outro, a gente vai ajudando, vai dividindo informação. A gente tem os nossos programas pagos também, a gente tem, mas no programa pago também é a gente entregando tudo que a gente pode, fazendo parcerias para justamente trazer todo o conhecimento. Então, assim, e a gente é reconhecido por isso, né? As pessoas nos elogiam dessa forma. E aí eu queria trazer isso para a sua empresa, para você que está aqui com a gente, né? Na sua empresa, a sua missão, visão e valores, ela precisa ter congruência com tudo que você faz, a ponto dos seus clientes, quando for te elogiar, ele te elogie usando uma das palavras que você escolheu ali
para a sua missão, né? Eu também trago isso até para mim, na minha, né, como a minha missão pessoal, né, além de ensino. Eu gosto de Ah, falar, eu gosto de ensinar de forma simples, de forma clara, de forma descomplicada, né, para trazer trazer conhecimento para as pessoas de uma forma mais de fácil compreensão. E as pessoas me elogiam assim, esses dias mesmo no curso, né? Uma pessoa mandou uma mensagem no grupo falando assim, Aline, fica tudo tão fácil quando você ensina. Né? Então, quer dizer, é o que está na minha missão. A pessoa me elogiou com uma palavra que está na minha missão. Por quê? Porque tudo que eu entrego, eu procuro entregar o que eu realmente sei que é a minha missão. E aí eu quero trazer isso aqui para você, quando estiver construindo seus processos, você construir de forma que a sua entrega, a sua forma de comunicar com seus colaboradores, que tudo seja da forma realmente que você colocou ali, que é a sua missão, a sua visão e os valores da sua empresa. exatamente, Lina, exatamente. Ah, como eu falei, a gente vai estar falando desses pontos mais elaboradamente nos próximos episódios, mas o que a gente quer trazer aqui hoje é para você entender o quanto é fundamental essa base da operação, né? Que é a cultura da sua empresa, o fundamento da cultura da sua empresa. A cultura é mais além do que, né, a missão, visão e os valores são os fundamentos da cultura. Tem toda uma construção de documentos que você vai estruturar, vai poder se comunicar internamente, que vai reforçar a estrutura. A gente está falando de como esses fundamentos vai impactar na sua operação, na estruturação da operação da sua empresa. Né? Então vamos para o segundo ponto aqui. Às vezes a gente não relaciona, né? Não vê, acha que uma coisa tem a ver com a outra, mas até a questão, né? Daqui no nosso ponto 2 de ferramentas, aplicativos, tecnologias, canais de comunicação que você vai usar, tem a ver com a sua missão, visão e valores dentro da empresa, né? E particularmente com a visão. Como que você quer ser reconhecido e como que você quer ser, onde você quer estar, né? Com qual crescimento, como que você quer escalar a sua empresa. Então, tudo isso vai ser impactado pelas ferramentas, a tecnologia que você usa dentro da sua empresa. A gente encontra até hoje pessoas que já teve, assistiu várias aulas com a gente, já teve que ainda, tanto no meu lado de operação, né, de estar ali na agenda de papel, como eu vejo o lado da Aline também, o financeiro, de estar as contas tudo misturada. A gente vê isso. Por quê? Você está passando pelo seu processo. Não é que você é a pior pessoa que não entende, não tem jeito e fala assim: meu Deus, já escutei isso mil vezes e não faço. A gente acha que não está vivendo o processo por não estar fazendo tudo o que a gente gostaria de fazer. Mas isso é parte do seu processo. Né? Claro que a gente também não pode acomodar e falar assim: ah, ok, um dia eu faço, vou continuar aqui. Não, mas você está ali no ambiente desenvolvendo consciência. Né? A Aline trouxe aqui os 5 princípios, né, de transformação e resultados diferentes que a gente sempre traz nas lives, tudo. E até faz um resuminho para a gente, Aline, aqui depois, né, mais uma vez, que a gente tem coisas assim, a gente sempre vai estar repetindo para vocês. Mas não adianta, se você não entender, né, o que que você tem que desaprender e aprender baseado no que você tem de visão da sua empresa, não vai acontecer. Quais são, Aline, os cinco passos para, lembra do novo Ontem eu ambiente? falei isso na aula, eu falei isso na aula ontem, né? Quando a gente tem um problema, o que eu falei? A gente tem um problema, você tem um problema que você precisa de resolver, né? Você, uma fase que você quer passar, e aí a gente tem esses 5 pontos, né? Que é você primeiro estar em novos ambientes. Então, você mudar o seu ambiente, né? Qual ambiente que eu estou agora? Então, eu vou mudar para um novo ambiente. Um ambiente de mentoria, de curso, um lugar de educação, você vai mudar seu ambiente. Depois você nesse novo ambiente, você vai conhecer novas pessoas. Então, vem as novas pessoas que você vai conhecer, o mentor, um instrutor ali, um treinador, uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Ali você vai receber um conhecimento novo, né? Então, às vezes, uma coisa que você nunca ouviu antes, você vai ouvir ali daquela pessoa, um novo conhecimento. E aí, o novo conhecimento, ele precisa gerar novas ações. Né? Então, é aqui que muitas pessoas travam, que eu falo, porque a pessoa às vezes tem resistência quando recebe o novo conhecimento e não põe em ação. Aí, não pondo em ação, não vai conseguir chegar no quinto passo, que é novos resultados. Então, todas as vezes que você
Se você tem um problema, você tem que ir para um lugar que você acredita que você vai ter uma transformação naquele lugar. Você vai conhecer aquela pessoa, ter um novo conhecimento, uma nova ação, e aí você vai ter esse novo resultado. Exato, Lina, exato. E como que a gente aplica isso aqui? Né? Às vezes, o que que acontece? A pessoa está aqui na comunidade, está presente nas nossas aulas, né? Conheceu esse ambiente novo, está conhecendo empresários, né? Pessoas novas que estão nesse mesmo movimento. Às vezes conhece a mim ou conhece a Aline e ali dentro, né? Conhece as duas, conhece as pessoas, os convidados que a gente traz, conhece todos os programas que a gente oferece aqui. Né? E falando em programa que a gente oferece, o nosso workshop dia 25 de outubro, né, já está oficialmente lançado, né? E a gente está muito feliz com todo o conteúdo que a gente vai estar trazendo, os convidados. Hoje a gente tem uma reunião de alinhamento com eles. Então, ali você vai conhecer mais pessoas, né, com que vão trazer um conhecimento diferente para você, e aí requer você pegar esse conhecimento e aplicar para você ter o resultado que você quer. Então, quando você resiste ali, né, a tá ali, sair da agenda de papel para um CRM eletrônico, né, você precisa mover, ter essa ação. E aí muitas pessoas, né, às vezes fica ali resistindo, querendo cobrar do cliente a taxa de cancelamento, mas não quer se posicionar diferente, de maneira profissional, né, de uma maneira que você quer ser reconhecido. E aí você perde o poder de estruturar a empresa, né? De implementar um termos e condições de serviço dentro da sua empresa. Eu tenho essa semana agora, né? Pessoas me falando que tem 15 anos que não faz o ajuste da precificação. Me passa uma mensagem aí, me passa isso. Falei, calma, se você aumentar aleatoriamente, não só você vai perder a oportunidade de corrigir realmente a sua precificação, como você pode perder cliente, você nem o que você tem agora você vai ter. Então, a gente precisa entender, precisa ter a consciência de que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Mas se você pegar a informação e praticar e colocar em ação da maneira que a gente traz aqui para vocês. Né? Que mais de ferramentas que vai estar auxiliando você na empresa? O Google Drive é uma ferramenta muito prática para você criar todo quem é a empresa, né? Você estruturar ali todos os seus documentos, documentos internos, documentos para os clientes, todas as suas planilhas. É uma ferramenta gratuita, né? Você não precisa daquela memória absurda para você estar pagando ali. E ali você é como se fosse aquele, eu sempre costumo fazer essa analogia, como se fosse aquele arquivo de gaveta, lembra aquele arquivo de metal que a gente tem as pastinhas? É o Google Drive. Só que aí, se você não cria nada da empresa, se você não tem esse arquivo, e aí você quer se posicionar X, Y, Z, como a Aline falou, só por fora, fazendo um logo bonito, plotando o seu carro e querendo fazer as coisas de qualquer jeito, o que que vai acontecer? Pode até surgir um resultado imediato, de início, porque vai causar aquele impacto. Mas aí vai ser algo, né, com uma fundação na rocha? Vai ser algo estruturado, algo com ordem que você realmente vai conseguir delegar? Provavelmente não. Né? O WhatsApp é outra ferramenta que para comunicação interna é muito importante, né? Você ter um grupo ali com todo mundo da empresa, ter um grupo ali com seu time de VAs, ter um grupo ali com cada equipe separadamente, porque imagina se você vai dar instrução para uma equipe e tá as outras lá dentro e não tem nada a ver com aquele cliente, aquela limpeza, com aquela pontuação, né? Fica muito ruído na comunicação, não fica claro. Ou se você tem que corrigir uma equipe, tem que corrigir no grupão geral lá, não é apropriado, né? Tem coisas que a gente sim traz para toda a empresa e tem acontecimentos que a gente vai lidar pontualmente com aquela equipe, sobre aquele cliente. Então, tem toda uma estrutura de ferramentas que você tem que ter dentro da empresa e qual que é a base? Sempre vai ser os seus valores, a maneira que você vai comunicar, que tipo de ferramenta que vai suprir essa comunicação, essa maneira de comunicar que você quer, o acesso, o suporte dessas ferramentas tem que estar alinhado com você, com o que você precisa, né? A gente tem uma parceria fantástica com o MadePad. Você pode encontrar o link
dessa parceria no nosso Instagram. A gente vai colocar aqui também, né, Line, embaixo do vídeo. Você pode usar o CRM por 3 meses, por um valor de US$ 2, simbólico, né? E procura, né, informação, pergunta para a gente, pergunta para eles o que isso vai impactar. A gente tem aulas com o Ciro no nosso canal, tem aula comigo te ensinando como fazer sua estimativa no MadePad, então tem muita informação. Mas se você fica preso não, eu quero isso, quero isso, quero isso lá na frente, mas você não está fazendo o básico que você precisa, você não vai ter uma fundação firme para estruturar a sua empresa e crescer, né? Não vai gerar o resultado que você quer. A gente estava até falando aqui no começo, né, Aline, antes da gente começar a gravar, sobre pessoas que às vezes, porque todo mundo está comprando essa ferramenta, aí começa a adquirir também e não sabe nem como que a ferramenta funciona, né? Então, assim, vamos adquirir sim ferramentas, o que a gente precisa para crescer a nossa empresa, mas vamos ver qual que é tem tempo para todas as coisas, né? Então, assim, tem muitas ferramentas que a gente já quer, até mesmo a comunidade das Alines, né? Tem ferramentas que a gente já está no nosso plano de adquirir e a gente está esperando o momento certo para adquirir cada ferramenta, mas tem as essenciais, né? Que tem que ter. Igual você está citando aqui ferramentas essenciais, né? Que é um Google Drive, né? Que é um CRM, que é importante começar do começo. Tem coisas que são essenciais. Tem coisas que às vezes pode esperar um pouquinho e quando a empresa estiver no tamanho certo, adquire aquela outra ferramenta também, né? Então, assim, e importante, né, Aline? Como você falou, antes da gente começar aqui, você comentou comigo de quem tem empresa, né? Você que tem empresa está aqui com a gente, de você entender o que você está usando, quais ferramentas. Não adquire só porque tem um amigo usando, tem uma outra pessoa usando ou falando, mas que você possa também entender como a ferramenta vai te ajudar e ver se realmente você precisa daquela ferramenta nesse momento que você está. Exato, Aline. Um exemplo que a gente poderia até ter usado aqui, que me veio à mente no primeiro ponto, que foi na criação de processos, é a questão da descrição de vagas dentro da empresa. A gente acha que só existe o driver e o helper, né? Que não são nem títulos, né, profissionais para você estar usando dentro da sua empresa. Então, às vezes você vai contratar um profissional, um prestador de serviço, e você nem entende qual que é a função, o que que ele vai agregar na sua empresa. Infelizmente tem isso, e não é porque você é ultrapassado, não é isso, é uma informação que você não tem. Então, você precisa da informação para poder implementar dentro da sua empresa. Entender, por exemplo, qual que é a função de uma VA dentro da sua empresa. Depende. Da minha empresa, pode ser um perfil completamente diferente do que a sua empresa precisa. Talvez eu precise de uma voltada para o administrativo e você precisa de uma voltada para a venda. Então, a gente precisa entender, né, qual que é o que a nossa empresa precisa, aonde que a gente está, para poder começar a desenvolver esses processos dentro da empresa com as ferramentas ideais para a gente ir conectando a partir do ponto que a gente está. Não adianta a gente ver uma empresa grande ou uma empresa comparar, né? Uma empresa pior, né? Quando o Senhor, né? Quando Jesus está falando aqui no sermão, ele está falando de uma transformação de dentro para fora. E a gente sempre fala isso, né, Aline? Que é sempre uma transformação vai ser de dentro para fora. Não tem como você posicionar a sua empresa no mercado se você ainda não é o empresário que possa sustentar e liderar essa empresa. Então, trazendo aqui para o nosso texto e para o princípio, o Jesus está aqui ensinando princípios básicos bíblicos, né? Trouxe a analogia da areia e da rocha, porque não adianta a gente querer pregar, né, no púlpito da igreja se a gente não tem, se a gente não vive aquela vida, né? Não adianta, ou se a gente não é vulnerável ali, né, o suficiente para falar assim, ó, eu estou passando por isso, né? Não adianta a gente querer trazer teoria que a gente nunca praticou. Eu tenho empresa de limpeza, a Aline tem empresas de consultoria financeira. A gente não traz nada para vocês que a gente nunca, né, praticou ou está implementando ou está tentando melhorar. A gente sempre traz a nossa história aqui para vocês, né, de como era antes, de qual que é o nosso desafio no momento, onde a gente quer chegar, porque se trata disso, né? Não adianta a gente querer algo se a gente não está disposto a viver, ser esse algo primeiro, né? E com a estrutura da empresa não é diferente. E o nosso terceiro ponto aqui
é o posicionamento da empresa com a conexão com o nosso cliente ideal. Vai estar conectado também com a nossa missão, visão e os valores, porque quando a gente fala de conexão com o cliente ideal, você vai ver isso já com seus clientes recorrentes. Quando você fizer todo esse movimento de posicionamento, de profissionalismo, de ferramenta, o seu cliente ideal, que às vezes você nem sabia que era cliente ideal, que você já tem, ele vai ficar feliz, vai celebrar tudo isso que você está criando. Então, você vai até entender melhor o que que é conceito de cliente ideal dentro da sua empresa. E o que que vai acontecer quando você estruturar tudo isso aonde você está internamente e você começar a se direcionar para o cliente que não te conhece e você trazer esse mesmo tipo de cliente. Porque você vai entender que com essa estruturação operacional que você vai fazer, que nem todo cliente é o seu cliente. A gente tem toda uma estruturação de precificação, né, da cultura da empresa, de estruturação de documentos. Então, com tudo isso, você entende qual é o cliente que você quer servir. E aí você passa de servir tudo que é tipo de cliente a qualificar o cliente que você quer servir. E às vezes a gente acha, como assim qualificar? Eu vou escolher exatamente isso. Porque não tem como a gente servir todo tipo de cliente. E não tem como a gente ter todo tipo de funcionário dentro da nossa empresa. Então, tudo isso é um processo, né, que a gente quer convidar você a se permitir a viver. E não dar um passo maior do que a perna, não estar contratando ferramentas que você não sabe para que é, profissionais que não, né, não vão te ajudar, que talvez você nem precise no momento. Então, para você conectar com seu cliente ideal não é diferente. Quando você usa palavras dos seus valores, da sua missão, no seu marketing, no seu anúncio, no seu Instagram, no seu Google, vai conectar com esse tipo de cliente. Eu estava até pensando aqui, Aline, quando você estava falando, um exemplo, né, que veio aqui na minha mente. Né, por exemplo, se você está construindo uma empresa mais jovem, uma empresa mais tecnológica, sabe, que a pessoa faz o apontamento tudo pela internet, ela contrata seu serviço tudo pela internet ali, vai no seu landing page, né, e já fala ali, já preenche tudo, já tem um preço, já tem um agendamento eletrônico. Se você está construindo uma empresa mais tecnológica, usando IA e tudo, o seu cliente ideal não vai ser aquele velhinho ali que paga no cheque, que tem que ir lá. Não vai ser aquele tipo de cliente, né? Ele vai ser um cliente que tem facilidade com tecnologia, que gosta, que prefere assim ir lá e marcar tudo, já marca tudo pelo computador ali, e aí no dia a pessoa já chega. Então, assim, é completamente diferente, né? Então, assim, a gente realmente tem que alinhar aquilo que a gente quer, a forma que a gente quer construir a empresa, os processos, com o cliente ideal certo. Exatamente, Lini. Eu tenho dois. Foi ótimo você trazer esse ponto, que eu tenho dois exemplos essa semana de um cliente novo que, não, não precisa walkthrough, não precisa vir aqui, eu só queria falar algumas coisinhas, saiu do text message para ligação, mas não teve o walkthrough. A equipe chegou lá, fez o trabalho, agradeceu, pagou e tá tudo certo. E tem uma cliente que ela fez uma pausa, teve umas questões de família e está voltando para a empresa. E ela fez uma reforma na casa e ela quer o walkthrough. Imagina, foi cliente nossa de anos e ela falou: Aline, eu queria que você viesse aqui para eu te mostrar algumas coisas. Né? Então a gente precisa ter claro que tipo de cliente. Não é que você vai falar assim: não, eu não vou fazer o walkthrough, só faço se a limpeza se tiver o walkthrough. Mas chega um momento que está tão nichado o teu cliente que você vai ter o poder de fazer isso. Falar assim: não, quem não quiser uma visita, eu quero essa conexão, eu quero o pessoal, eu não quero esse negócio de AI na minha empresa. E, tipo, tudo isso leva também o valor que você cobra, porque tudo isso agrega valor. Né? A tecnologia vai fazer muita coisa mais barata, o custo mais acessível. Quem quiser uma conexão humana, né, uma pessoa ali presente na casa dela, resolvendo tudo, vendendo, tudo isso é questão de agregar valor, agregar custo para o seu serviço, né? Então a gente precisa entender isso para a gente não só qualificar, mas saber agregar valor, né, no nosso serviço. Então a base operacional vai impactar a sua empresa como um todo, né, que é essa questão da missão, visão e os valores, né? Criação de processos, ferramentas que você vai adquirir, o seu posicionamento e conexão com o cliente que você quer servir. E qual que é o ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero que você olhe, né,
primeiro, se você ainda não criou a missão, visão e definiu os valores da sua empresa, volta lá no nosso episódio de criação de cultura e entenda isso. E traz para a gente a dúvida, leva para o grupo de WhatsApp da comunidade. Lá vocês têm não só a gente ali dentro do grupo para estar ajudando vocês, como vocês têm também várias empresárias que já viveram isso e vão dar a opinião delas, o que mudou na empresa delas, né? Começam essa conversa lá no grupo. É para isso que vocês têm um grupo de suporte e networking da comunidade, né? Então, se você não fez ainda, defina, né? E se você já tem, defina, começa a ver como que você vai implementar isso na criação de processos. A gente tem uma aula da Mari, né, Line, de criação de processos, e ela falou assim: o primeiro processo que eu criei foi contratação, que era a dor que eu tinha no momento. Né? E eu sugiro que você faça a mesma coisa. Qual que é a dor maior da sua empresa? Qual é o desafio maior? Eu falo, 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 elas nunca fazem. Eu tô presente, não faz. Tô presente, faz. Não tô, não faz. Então você precisa entender, né, como que tá a contratação e o treinamento de pessoas novas dentro da empresa. Então começa pelo começo da sua necessidade, né? E outra coisa, outro ponto aqui da prática, né, é o posicionamento de hoje, né? Reflete os valores da sua empresa, né? Como que o cliente que você serve, ou você está frustrado no sentido de que, gente, eu não conecto com o cliente correto, eu não. Por que que eu quero fazer isso e as pessoas não me valorizam, fica querendo me explorar? Então, olha para o seu posicionamento. O que está faltando no seu posicionamento que não está alinhado com a identidade de empresa que você quer ter? Uau, demais, Aline. E olha, vou só reforçar aqui, tá, gente? É, né, vocês estão aqui com a gente, assistindo aqui, participando, mas faça esses exercícios aqui, tá? Para poder trazer essa clareza. Se você já tem, né, a sua missão, visão e valores, aproveite para escrever ela novamente, né? Eu participei, Aline, de uma reunião esses dias. E a mentora, ela virou ali e falou assim, olha, eu quero que todo mundo escreva aqui no chat qual que é a sua missão. E eu estava na reunião e todo mundo teve que escrever qual que era a missão. Então, a sua missão tem que estar bem clara. Então, assim, escreva a sua missão. Quantas vezes, eu já tenho minha visão pronta. Ok, mas qual que é? Escreva ela, escreva, anote, coloque na parede para você estar lendo todos os dias, para você ter certeza de qual é a sua missão, visão e valores. Então, assim, não deixe de fazer aqui os exercícios, porque eu tenho certeza que vai te dar mais clareza, né, daquilo que a gente está trazendo aqui para você hoje. Exato, gente. E acompanhe tudo que a gente está trazendo, olha para o seu momento, olha os títulos. Se você, 26 episódios, já é bastante coisa. Se você não sabe por onde começar, se você é novo por aqui, nova por aqui, não sabe por onde começar, marca uma avaliação de empresa com a gente. A gente está disposto a te ajudar e a te guiar, né? Tanto num processo de algo que a gente já tem gravado, gratuito, como num programa que realmente vai estruturar a sua empresa, que a gente vai pegar na sua mão e vai estar fazendo juntos com você. Então você não precisa mais fazer sozinho, você não precisa estar perdido, contratando, gastando dinheiro sem ver resultado dentro da sua empresa, né? Então, o que a gente queria trazer para vocês hoje era isso, né? Trazer esse princípio, né? De Jesus que estava ensinando ali como você ter uma vida justa, íntegra, o seu comportamento, tudo ali, né? A base fundamental ali que é ter a palavra de Deus no seu coração. A gente quer trazer isso para a sua empresa no sentido qual que é a identidade da sua empresa, né? O que você quer entregar, né, para o seu cliente, onde você quer chegar, quais são os valores inegociáveis, porque isso vai ser a base de toda a estruturação operacional da sua empresa, Isso né? aí. Então é isso. Isso aí. E antes da gente estar encerrando, eu gostaria só de falar aqui mais uma vez, que a gente já pincelou, mas eu sinto que a gente tem que falar aqui de novo, que empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Né? Se sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então, você, como empresário, empresário que está aqui com a gente, tem sempre que estar pensando, o que que eu posso fazer para que a minha empresa venha crescer? O que que eu posso fazer para que a minha empresa venha crescer? E a gente tem aqui, a Aline já falou, dia 25 de outubro,
a gente vai estar com o nosso treinamento de vendas. A gente está trazendo especialistas, pessoa que vai trabalhar com você com o processo de venda, no seu emocional, para te ajudar com a parte emocional, comportamental, para que você realmente possa crescer a sua empresa, tá? Então, a gente tem um workshop de vendas, dia 25 de outubro, vai ser um sábado, começando 1 hora da tarde. Geralmente, a gente fala que termina 6, 7, mas a gente fica, enquanto tem pergunta para ser respondido, a gente fica ali. Então, separa esse dia. A gente falou que hoje, que é novos ambientes, novas pessoas, novo conhecimento, novas ações. Então, se você deseja realmente crescer a sua empresa, se você quer dobrar, se você quer triplicar, se você quer aumentar um pouco mais a sua base de clientes, o que for, venha para o nosso treinamento de vendas. Eu vou estar colocando aqui embaixo o link para você já reservar a sua vaga, tá? Então a gente vai ter pessoas que vai te ajudar com upsell. Então, se você precisa de criar upsells, a gente vai trazer conhecimento sobre como você contratar a VA, né, que vai estar trabalhando nesse processo de vendas da sua empresa. Vai trazer também empresárias de cleaning, né, que vai estar mostrando ali como que faz o processo de vendas ali dentro da empresa, empresas que estão crescendo. Então, assim, tráfego, marketing, tudo que você tem que usar para você poder crescer o seu negócio. Então, assim, você não pode ficar de fora desse treinamento. Você que está com a gente, está recebendo sempre o conteúdo aqui nosso, no Chá das Alines, nos aulões, não deixe de participar. A gente está com o primeiro lote agora, mas o primeiro lote não vai ser o tempo todo o primeiro lote. A gente vai estar mudando o lote, mas por enquanto, hoje que você está com a gente, nesse sábado, nós estamos no primeiro lote. Então, clica no link aqui embaixo, que vai estar o primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Clica no link para que você possa já reservar a sua vaga e estar com a gente no dia 25 de outubro. Exato, Aline. E uma coisa que às vezes passa na minha cabeça quando eu vejo uma oportunidade e eu acho que não é para mim, Aline. E eu quero te convidar, se você está escutando isso, e você falar assim, ah, mas eu não tenho nem minha missão, eu tenho que arrumar minha empresa para vender mais, pegar mais cliente, não deixa de vir. Por quê? Uma que você vai entender tudo que impacta a sua venda e você vai organizar e vai poder colocar em prática na sua empresa. Outra que você vai ter o acesso com o valor do primeiro lote, vai ter o acesso de vários meses ali desse treinamento. Você vai colocar em prática. Você também tem acesso a outros workshops que a gente já lançou aqui para você estruturar a sua empresa. Então, é uma oportunidade para você conhecer um novo ambiente, se você ainda não teve um workshop nosso, conhecer as pessoas que estão desfrutando desse conhecimento, da informação, porque às vezes você está ali preso com medo de crescer, de vender, mas você não entende nem o que você tem que fazer para poder se desenvolver nessa área. Então, isso vai te dar segurança. Talvez não seja, na primeira semana você vai colocar tudo em prática, mas você vai entender qual é o movimento de crescer a sua empresa e você vai ter com mais consciência de falar assim, não, vamos organizar isso aqui, eu vou aplicar o que eu aprendi no workshop de vendas. Então, mesmo que você não ache que seja o momento da sua empresa, entra nesse ambiente, porque o valor é um valor assim simbólico, eu falaria, Aline, porque é o conteúdo que a gente traz, como você falou, a gente fica ali no final tirando dúvidas, você vai ter acesso a estar conosco e com os treinadores na sala do Zoom. Então, se permita a viver essa experiência. Isso aí. É só para quem quer crescer, né, Aline? É para quem quer. Quem não quer crescer. Você não quer crescer, quer continuar do jeito que você está, aí não vai. Mas se você quer crescer, se você quer estar nesse ambiente de crescimento, vem para o workshop. É isso aí, gente. Um bom resto de sábado para vocês. A gente vai terminar com uma oração e que vocês possam, né, estar refletindo nesses pontos que a gente trouxe aqui para vocês. É com muito carinho, com muita dedicação que a gente está aqui, né, todo sábado, às 9 horas da manhã com vocês. Line, você ora para gente? Agora sim, Aline, vamos lá. Pai, muito obrigada por esse momento aqui que a gente está passando juntas, esse sábado de manhã, Pai, nesse devocional aqui no Chá das Alines. Eu quero te agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo conhecimento, meu Pai, que foi dividido aqui e com cada pessoa que está recebendo esse conhecimento, Pai. Que essa semente que foi lançada hoje, que ela possa cair em terreno fértil,
que ela possa germinar e que possa dar muito fruto. Pai, abençoa cada um que está aqui com a gente hoje, abençoa o final de semana de cada um e que na próxima semana venha ser uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. 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 Aline, tchauzinho, até o próximo sábado. Tchau, Aline. Tchau, todos.